Agora, eu deixo vocês na companhia do professor Antônio Henrique Queiroz Conceição. Professor, seja bem-vindo. Acredito que a turma já esteja ansiosa para lhe conhecer e conhecer o conteúdo da sua disciplina. Ok, professora Ana Flávia, muito boa noite, nossa coordenadora. Sou o professor Antônio Henrique Queiroz Conceição, responsável pela apresentação da disciplina Teorias de Administração 1. A princípio, quero dizer para vocês que chegou o grande dia, né? Está tudo organizado e preparado para receber vocês. Né? Então, sejam muito bem-vindos a este início de atividade. No primeiro momento, vou passando aqui, esses slides estão na nossa sala, ok? Eu não estou pegando direto lá da sala, porque nós estamos com problema de internet. Estou usando meu celular como roteador. Tá. Mas, de qualquer maneira, não terá nenhum prejuízo, uma vez que está sendo gravado e esse material todo está presente lá na sala virtual, no ambiente virtual. Desculpa. Professor Antônio Henrique, me permita uma rápida interrupção, por gentileza? Sim, senhora. Toda. Então, só aproveitando a sua fala, eu gostaria de esclarecer para os alunos que vocês só terão acesso às salas virtuais no próximo dia 29, que é quando as aulas iniciam oficialmente, né? Então, na próxima semana, vocês terão um nivelamento em informática e uma oficina no Moodle, que é a nossa plataforma onde o curso EAD na UFAM está trabalhado, digamos assim, né? Então, o acesso ao ambiente, o acesso às salas das disciplinas, vocês ainda não têm, só a partir do dia 29, tá bom? Mas, independente desse acesso, é importante que vocês atentem para o que vai ser apresentado aqui pelos professores, tá bom? Então, era isso, professor Antônio, obrigada. Tranquilo, professora, muito obrigado. Vamos à luta. Então, esse material está disponibilizado lá, embora vocês não tenham acesso agora, mas vocês terão acesso, né, do dia 29, como fala a professora Ana Flávia. Então, gente, é o seguinte, no curso de administração, vocês terão várias disciplinas a serem estudadas, né, de várias áreas do conhecimento, né, e teorias de administração é uma delas. Vocês terão teoria de administração 2 também. Não dá para falar todas as teorias numa só disciplina. E por que estudar, então, as teorias de administração em um curso de bacharelado em administração? Que contribuição esta disciplina poderá trazer para a sua formação? Então, essas perguntas serão extremamente relevantes e devem ser respondidas desde já para que você possa aproveitar os conteúdos, né, desta disciplina. Então, a nossa ementa da nossa disciplina, né, ela fala assim, os conceitos e objetivos de administração, campos de estudo da administração, a importância do estudo da teoria administrativa para o administrador, as bases históricas da teoria administrativa, das teorias, das abordagens e metáforas para explicar a administração, a administração como ciência científica, abordagem anatômica, abordagem das relações humanas, modelo da burocracia, abordagem sistêmica e seus desdobramentos, o resgate do pensamento clássico e o processo de gestão, que inclui o que a gente chama de PODC3, né? Então, planejamento, organização, direção e controle. A disciplina, teoria geral de administração, ela é repartida em duas, 1 e 2, porque ela vai permitir, então, uma visão abrangente do escopo da teoria, desde o nascedor, que vai começar por nós,
Teoria de Administração 1, apresentando as principais escolas do pensamento, desde o estudo do Frederick Taylor até os dias atuais. E, por meio desta disciplina, o aluno será capaz de analisar, interpretar os conceitos das principais escolas do pensamento administrativo, suas ênfases, suas possibilidades de aplicação, suas contribuições, deficiências, bem como suas influências. Eu estou em aula, eu te retorno. Meu filho, tá? Bem como suas influências no ambiente organizacional. Então, nosso trabalho está dividido em 4 unidades. A unidade 1, nós vamos falar de conceitos, objetivos e campo do estudo da administração e a importância do estudo da teoria administrativa para a formação do bacharel em administração. Na unidade 2, nós vamos tratar das bases históricas da teoria administrativa, das suas tendências e mudanças na administração. Na unidade 3, administração científica, abordagem anatômica, abordagem das relações humanas. Na unidade 4, o modelo da burocracia, abordagem sistêmica, seus desdobramentos e o resgate do pensamento clássico e do processo de gestão. Então, você vê que a ementa contempla isso, nós dividimos isso em 4 unidades. Ok? Bem, na unidade 1, nós vamos tratar dos conceitos, objetivos, né? Os campos de estudos, a importância das teorias administrativas. Nós, né, pretendemos que, ao final dessa disciplina, vocês sejam capazes de definir o que é administração, mostrar a importância da administração nos dias atuais, explorar os conteúdos e objetivos do estudo do campo da administração. Dentro desse escopo, então, nós podemos dizer o quê? Vamos começar aí a tecer maiores comentários sobre a nossa disciplina. Okay? Embora nós vamos disponibilizar lá o material, mas vamos começar, né? Então, nessa parte da importância do estudo, né, nós vamos apresentar, então, os conceitos, a relevância do estudo como atividade vital, né, necessária para que haja a melhoria constante e contínua das organizações. Okay? Nós temos um ditado que diz o seguinte: nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, a busca incessante da melhoria nas organizações é uma constante. A briga pelo mercado, a briga pelos melhores funcionários, e briga pelo melhor produto no mercado e por aí por diante. E definiríamos, então, aí as habilidades e papéis exigidos dos administradores, visando compreender o trabalho nosso, né? Como acontece o nosso trabalho. Dentro do campo dos conceitos, nós vamos estudar o quê? O estado atual da teoria, né, TGA, e a administração na sociedade moderna e as perspectivas futuras do nosso campo. Pois a nossa tarefa básica é realizar atividades, obter resultados através do esforço cooperativo e sinérgico das pessoas, né, para obter o melhor resultado possível. Isto em qualquer forma de empreendimento. Trabalhar com equipes cada vez exigentes e equipes cada vez mais multifuncionais. Então, o objetivo da administração é o quê? A organização, inicialmente compreendida como um conjunto de cargos, tarefas, órgãos e funções. Então, nosso objetivo, quando formado, é o quê? Assegurar a sobrevivência das organizações para a qual nós trabalhamos, para que continue a atender às nossas necessidades, que é
prestar um bom serviço e receber um salário por isso, e as expectativas, né? Superar, inclusive, as expectativas da sociedade onde essas organizações estão inseridas. Você vê que muitas organizações, por exemplo, Apple, Microsoft, né? Elas são orgulhos para as cidades onde elas são inseridas. Né? Você tem uma planta da Apple numa cidade, é um negócio estupendo, né? Porque uma Apple hoje congrega nada mais, nada menos que 16 mil trabalhadores. Então, ela tem as empresas, tanto as micro, pequenas, grandes e as muito grandes, né? Elas têm seu papel, porque oferecem emprego para a população, dão emprego para nós. E, em troca disso, nós temos uma retribuição salarial. Na unidade 2, as bases históricas da teoria administrativa, tendências e mudanças, né? Nós vamos discutir aqui a influência dos filósofos, aí podemos colocar aí, né, quem gosta, né, da filosofia, né? Dá uma olhada, voltar lá no tempo dos gregos, né, com Aristóteles, Platão, Sócrates, né, que foram os primeiros filósofos, onde nasce, né, a filosofia lá no início, lá, né, na Grécia Antiga, né, onde se fala da escolástica, da influência da igreja, porque as empresas estavam ávidas por experiências. Né? Se nós formos ver o que acontece, o mundo como um todo, sociologicamente falando, até 1750, a gente teve uma evolução assim estupenda, né? Mas se você comparar de 1750 até agora, o meado que vai chegar de 2050, 300 anos aí, olha, meu, o que aconteceu de transformação supera em muito tudo que foi em gênero, número e grau de 1750 para trás. O mundo não evoluiu tanto quanto evoluiu nessa década. Então, as experiências, né, das melhores empresas, tudo mais, isso vai paulatinamente dando nova ênfase à administração. E o que nós tínhamos naquela época? Né? O filósofo, a igreja, né? Como que a igreja estava montada, principalmente a igreja cristã, né? Onde uma única pessoa consegue comandar no mundo todo todas as capelas nos mais distantes das nossas cidades, né, das nossas comunidades, né? Então, isso o pessoal começou a olhar, né? Começou a olhar a organização militar, né? Começou a olhar os postulados dos economistas, né? Como Adam Smith, René Descartes e outros tantos, né? Então, vamos dar uma reviravolta aí nessa nossa passagem pela escola, né? E tentar buscar esses postulados que muito vão nos ajudar. A influência da Revolução Industrial também, a partir de 1750, né, que marca a primeira Revolução, 1850 a Segunda Revolução, e aí nós temos a Revolução tecnológica, informacional, entra a informática, entra a computação. Hoje nós estamos falando aí de inteligência artificial, né? Temos já as atendentes, né, dos bancos, né, um robô nos atendendo. Né? Então, coisas pareciam tão distantes, hoje estão muito perto da gente. Refletiremos também sobre diversos tipos de mudanças que acontecem no mundo moderno, né? Como no mundo das organizações. Essas revoluções, né, essas influências, essas revoluções, né, principalmente lá do Karl Marx, Friedrich Engels e outros mais, né, que vão formar a nossa base. Eu digo assim, a administração é uma área de conhecimento relativamente nova.
quando comparada com outras ciências. Comparada com uma engenharia civil, que vem lá da engenharia militar, né? Que é muito mais antiga. É uma das primeiras engenharias, né? É a rainha das engenharias. Portanto, a nossa história é recente, né? Já que a administração vem aí no nascedouro, né? Não falar aí, quando é feita a teoria da administração científica, que é 1880. E 1900, quando adentra o século 20, 1900, ela começa a ser realmente praticada, né? Então, nós temos aí 100 e poucos anos de profissão, né? Embora, né, houvesse a necessidade de administração desde o tempo do Império Romano, né, e muito mais. Vocês vão olhar lá na Bíblia, né, o nosso famoso José Egito, né, que fez lá a gestão dos silos do imperador na época da fartura, né, a partir da interpretação lá do sonho, que ele foi vendido como escravo, né? Então, muita coisa está lá na Bíblia de administração. Mas, a partir da Revolução Industrial, ela toma outra roupagem. Então, com essa unidade, nós pretendemos, então, que vocês saibam fazer esse alinhamento entre os filósofos, entre as igrejas, entre a hierarquia militar, né, os economistas liberais, né, como foi essa influenciação dentro do processo administrativo. Como a Revolução Industrial influenciou, né, como os primeiros pioneiros da indústria, como Ford, né, indústrias Ford, né, foram os primeiros pioneiros, né, de industrialização, dos empreendedores e tudo mais, né, como que isso influencia até hoje, né, as mudanças que ocorreram e como que nós vamos, né, praticamente aí nos anos mais à frente, né, como que isso vai estar sendo compartimentado, como será trabalhado e assim por diante. Na unidade 3, nós vamos falar da administração científica, aí sim, vamos falar do nascedouro, né? Da abordagem anatômica, né? Porque houve assim, duas correntes, uma nascendo nos Estados Unidos e uma na Europa, né? Então, a que nasceu nos Estados Unidos foi a administração científica com Taylor e a administração anatômica com Fayol. E também vamos falar na unidade 3, abordagem da teoria das relações humanas. Objetivando o quê? Mostrar os fundamentos da administração científica, sua preocupação com os princípios de administração, identificar as mudanças de atitude e comportamento, né, das pessoas, né, a partir daquela data, como são requeridas, né, pela nova filosofia. Mostra a ênfase da estrutura da organização, no caso lá do Fayol, definir os principais elementos de administração, identificar as origens e contextualização do surgimento da teoria das relações humanas e identificar a concepção da administração a partir da nova concepção da natureza do ser humano. Então, cada vez que a gente tem uma mudança de paradigma no contexto mundial, as coisas vão também se ajustando. Na administração científica, do Taylor, nós vamos falar, então, né, do nosso nascedouro. Então, lá o Taylor ele vai falar sobre a melhor organização do trabalho, como você fazer o trabalho ser mais racional para produzir mais riqueza, né? Os princípios, então, os postulados estão contidos aí na ORT, né? E bem como vocês sabem que nem tudo é 100% elogiável. Tem apreciações críticas, né? Mas até hoje as indústrias adotam esse caldeirão de teorias dentro das empresas, principalmente as empresas industriais. As empresas comerciais já adotam outras teorias administrativas,
As empresas de serviço também adotam outras teorias administrativas, e de modo que todas elas estão aí sendo aplicadas no dia a dia de toda e qualquer organização, e nós aí, né, trabalhando nas mais diversas empresas, né, na nossa área como bacharéis em administração. Então, a administração científica ela nasce com o postulado de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, ao empregado. Né? Porque, na medida em que o patrão prospera, a indústria cresce, vai crescer o seu corpo de funcionário. Você vai ter que diversificar a hierarquia estrutural proposta lá pelo Fayol. Né? Vão surgir novas funções. Quando você pega aí o MEI, microempreendedor individual, ele é o faz tudo. Né? Até porque a legislação só permite ele contratar uma pessoa, então tem 2 faz tudo. Né? Ao passo que quando a empresa cresce, deixa de ser MEI, passa a ser um micro, um pequeno, um médio, um grande empresário, você vai precisar diversificar também a sua mão de obra. Você vai começar a ter que colocar um encarreiramento conforme definido por Fayol. Né? As técnicas comerciais, as técnicas gerenciais, e abrir. Né? Aí você vai ter o supervisor, o funcionário, o supervisor, o chefe, o gerente, o diretor, e lógico, esse pessoal vai crescendo, a gama de salário vai aumentando e assim por diante, tá bom? Então, essa é a ideia do Taylor. E quanto mais você assegura a prosperidade do patrão, mais você vai crescer na empresa. Deve haver, então, uma identidade de interesse entre empregados e empregadores. Tem como harmonia no ambiente de trabalho. Não pode ser harmonia de ambiente de conflito, senão a gente não vai para canto nenhum. A gente pode tecer muita coisa, né? A nossa teoria, então, a primeira teoria, que é a científica, ela nasce numa experiência, numa siderúrgica americana, na Midway Steel Company, onde o Taylor fez todo o seu trabalho, né? E fez os postulados da Organização Racional do Trabalho. Entre outras coisas, ele fala do estudo da fadiga humana, análise do trabalho e do estudo em tempos e movimentos, da divisão do trabalho e especialização dos operários. Né? Essa parte de especialização dos operários é interessante, você também encontra na Bíblia. Né? Você for olhar lá, quando o povo estava vagando pelo deserto, o Moisés estava muito atarefado, e lá o sogro dele, tem uma passagem bíblica que ele fala, né? Moisés, você não pode tomar conta de tudo. Façam-se homens de 10, homens de 100 e homens de 1000. O que ele disse ali? Moisés, divide o teu trabalho. Pega 10 pessoas. O JC pegou 12. Né? O Abraão pegou 10, dividiu o trabalho com 10. Esses 10 pegaram mais 10 para dividir o trabalho, eram 100. Esses 100 dividiram com mais outros 10, viraram 1000. Né? Então, você divide com mais 10, você vai para 10.000 gestores. Então, lá na Bíblia fala a divisão do trabalho, lá com Moisés. Desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais, que hoje, né, é muito trabalhado aí, participação nos lucros, né, das empresas e tudo mais. E o conceito do homos econômico, que o homem é movido a dinheiro, né? As condições ambientais de trabalho já era preocupação lá no século XIX. Padronização de máquinas, né? De métodos e assim por diante. Na abordagem anatômica, né? Nós vamos falar lá do Fayol, né? E o Fayol, então, vai definir algumas atividades, como previsão, organização, comando e coordenação. Né? Quando eu falei nos 3 Cs, o que é? POC 3, né? Previsão, organização e os 3 Cs. Comando, coordenação e controle. Quem já trabalha hoje nas empresas deve ouvir muito falar na ferramenta da qualidade chamada PDCA, que é planejar, fazer, controlar e tomar ações.
De onde foi tirado isso? Os postulados de administração. Entendeu? Aqui, ó. Você tem o plano de previsão, que é planejar, né? Fazer, checar, né? E tomar ações. É o que o gestor faz. Então, tem que ter isso na ponta da língua. Né? E conhecer, logicamente, o trabalho. E isso gera ainda mais a especialização do trabalho, a autoridade, né? Quem tem o direito de dar ordem, quem tem o poder de exigir, né? E quem tem que obedecer. Disciplina. Você não pode quebrar a hierarquia dentro das empresas. Ou fazer um trabalho mal feito. Ao mesmo tempo que você leva para fazer um trabalho mal feito, ao mesmo tempo que você leva para fazer um trabalho bem feito. A unidade de comando, né? Cada operário, né, deve possuir um único chefe. Aí vem aquela célebre frase, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Né? Justamente isso. Cada um tem que saber de quem receber a ordem. E a unidade de direção, qual é a pessoa que vai criar o plano e que todos vão participar disso aí. Logicamente que lá quando surgiu esse negócio todo, nós tivemos aquela grande depressão lá em 1929, né? Daqui a algum tempo vai ser celebrado aí um século da Grande Depressão, né? Então lá, né, surge a concepção de que tem que ter um enfoque mais humano no ambiente de trabalho. E aí, então, né, aparece, né, as experiências na fábrica da Western Company, na cidade da fábrica de Ottoni, na cidade de Ottoni, nos Estados Unidos, em Chicago, onde é feita uma experiência para tornar o ambiente de trabalho industrial mais humanizado. Aí entra a figura lá do Elton Maio, né, que foi o camarada que deu, né, digamos assim, a contribuição final, que foram 8 anos de experiência. Né? Na unidade 4, nós vamos falar do modelo da burocracia, da abordagem sistêmica e seus desdobramentos, e do resgate do pensamento clássico. Eu já falei para vocês, os ambientes da qualidade resgataram muito bem isso. E a primeira ferramenta é o PDCA, né, que é planejar, fazer, controlar e tomar ações. Na medida que isso, então, fica correto, ele vira SDCA, né, que é de standard, até haver uma nova roupagem na feitura daquela atividade. Então, nosso objetivo, então, é explicar as origens da teoria, além do caráter modelo burocrático proposto por Weber e outros. Né? As origens da teoria da burocracia, né? Evidenciar o estudo da administração como técnica social básica, destacando os princípios e as funções que formam este processo. O objetivo, então, é que vocês saiam dessa unidade, né, sabendo definir a racionalidade burocrática, né, analisar como a burocracia interage com o ambiente, permitir um conhecimento, que vocês tenham uma visão sistêmica, né, das organizações como um todo. Olhar a organização como um sistema como um todo. Né? Olhar os stakeholders, os interessados, né, naquela atividade. Nessa parte, então, né, nós teremos, além do modelo de Weber, né, nós temos outros modelos, né, modelo de Shen, modelo de Katz, do Tavistock, enfim, vocês vão ver vários outros modelos também. E no resgate do pensamento, o objetivo é o quê? As nossas organizações trabalharem com a máxima eficiência, eficácia e efetividade. Então, ao término de tudo isso, né, nós devemos saber diferenciar muito bem essas 3 palavras, tão pequenas, mas que são tão, assim, bem diferentes uma coisa da outra. Né?
Você pode ser eficiente sem ser eficaz, né? Então, vamos ver direitinho como é que isso acontece. Dentre as nossas atividades, né, vocês vão encontrar lá no nosso ambiente também o cronograma de atividades. Então, a unidade 1 começa de 29/11 e termina dia 22 de dezembro. A unidade 2 começa dia 3 de janeiro do ano que vem, terminando dia 28. A unidade 3 começa dia 31 e termina dia 27 de fevereiro. E a unidade 4 começa dia 28 e termina dia 25. Né? Aí vocês estão preocupados com o carnaval, né? O carnaval é na primeira semana de março, tá? Fiquem tranquilos. As nossas atividades da unidade 1 terá uma elaboração de 5 perguntas para fazer uma entrevista com o administrador, perguntando-lhe como ele vê o estado atual da administração e quais as perspectivas futuras que ele considera ver para um formando em administração. Professor Então, Antônio, oba? o senhor está compartilhando o seu arquivo? Desculpe a interrupção. Porque o que está visível é o seu slide. Sim. Então, aqui temos a nossa primeira atividade. Essa atividade aqui que eu passei, que eu falei que não estava exposta, ela é idêntica para todos os professores, né, professora? Começa todo mundo dia 29 e todo mundo termina dia 25 de março, lá em 2022. Ok? Então, algumas disciplinas terão 2 unidades, outras terão 4, mas tudo começa dia 29 e termina dia 25 de março. Independente do nosso Brasil, que só começa a trabalhar depois do Carnaval, nós vamos começar a trabalhar dia 29 de novembro, tá legal? Então, estamos saindo da inércia, né, de que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval. Toda hora é hora de começar e de recomeçar. Então, aqui vocês têm a data de entrega, o período, os critérios de avaliação e quem é o responsável por fazer a correção. Né? Cada atividade vai valer 10 pontos, lá depois vai ter as médias das médias e assim por diante. Vocês vão ficar bem a par disso aí. Na unidade 2, nós teremos outra atividade, aliás, 2 atividades, né? Nós teremos um exercício no ambiente, né, com perguntas e respostas, né, e um fórum, onde nesse fórum você agora tem condições de participar de um debate, comparando sua visão da administração antes de ser aluno, no início do curso de administração, e agora depois desta etapa introdutória. Unidade 1 e unidade 2 é a parte introdutória. Então, aqui também tem outros critérios e tal, e vai estar contento lá, vai estar numa boa. Avaliação parcial, né? Nós vamos elaborar a nossa avaliação e vocês vão responder também. Na unidade 3, nós teremos uma atividade que vai ser o quê? Escolher uma instituição, pode ser pública ou privada, em seu município, na sua localidade, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, tá? E faça uma pesquisa e consiga responder os 2 itens. Como a organização racional do trabalho pode ser aplicada, objetivando colocar em prática os postulados de Taylor. E como é aplicado os conceitos de administração preconizados por Fayol na abordagem anatômica. Então, isso está previsto para entregar até dia 23 de fevereiro. Também aqui todos os critérios, tá? Onde vocês têm que usar o formato Word e assim por diante. O modelo vai estar lá, né, para vocês baixarem e assim por diante. E, lógico, a nossa interação aqui vai ser uma constante, tá? Nós vamos ter aulas síncronas, vai ter os dias aí, a nossa já está marcada para o dia 7 de dezembro,
né? Nós vamos ter um encontro via Meeting. Né? A unidade 4, né? Teremos um fórum e um seminário. Então, o fórum, né? Vai estar, vocês irão debater, é importante a participação de vocês, entrar no ambiente e começar o debate, né? Isso é com vocês, vamos colocar lá as premissas e vocês vão, então, né, debater o assunto, né, que nós estudamos, que é o quê? O modelo da burocracia, das abordagens sistêmicas e o desdobramento e o resgate do pensamento clássico do processo de gestão, planejamento, organização, direção e controle. Nós teremos, então, um seminário, que esse seminário vai se dar de forma... Vocês vão fazer esse trabalho escrito, será em equipe de 5 participantes, não vai ter ninguém fazendo sozinho, uma vez que nós, administradores, vamos trabalhar com a equipe. Você não vai ser administrador de você mesmo. Então, começa desde já a trabalhar em equipe. Né? Então, escolhem já os parceiros, né? Vocês vão fazer um seminário sobre a busca da excelência pelas empresas. Né? O que é? A eficiência, a eficácia e a efetividade. E vocês vão postar isso. A nossa avaliação final será, então, o quê? A apresentação deste seminário. Muito cuidado. Vamos fazer um seminário escrito, vamos postar, nós vamos corrigir. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, vamos dar nosso espetáculo, vai ter a nota lá, e vamos fazer a avaliação final como? Vocês vão gravar a apresentação, né? Seminário com apresentação em PowerPoint, com duração de 20 minutos, onde todos os participantes vão falar, nada de um faz, outro paga a merenda, o outro escreve, não, vai todo mundo falar. Ah, tenho vergonha da câmera. Está na hora de ficar sem vergonha na frente das câmeras, tá? No bom sentido, tá? Então, todo mundo vai falar. Será no dia 26 de março do ano que vem, então já dá para escolher o penteado, a roupa, a maquiagem e assim por diante. Né? Vocês vão postar isso, né? Como se estivessem apresentando para um público normal. Pode até ser melhor, vocês podem apresentar isso para a empresa que vocês foram lá, né? Como, digamos assim, agradecimento. Né? Então, olha, um seminário, quero apresentar para vocês e tudo mais, né? Então, né, aí vai ser feita a média da nota final, né? Aí tem tudo aqui explicadinho. Né? Pessoal que... vamos fazer as pazes aí, né? Com a matemática. E sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar arduamente, ok? Para que a gente possa, então, ter uma melhor qualificação, né? E diga-se de passagem, né? Uma qualificação com o padrão de qualidade da Universidade Federal do Amazonas, do qual eu também sou oriundo, né? Eu fui aluno, continuo sendo aluno, né? E continuo estudando até hoje, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse material todo que eu passei, comentei, está gravado. No ambiente, vocês, quando tiverem acesso, vai estar tudo lá esperando por vocês. Bem, eu me coloco agora aqui à disposição de alguém que tem alguma dúvida, né? Não esquecendo que cada um dos professores tem 1 hora de apresentação, mas a gente pode dar aí uma resposta, 2, 3, 4, para alguém que tiver ainda alguma dúvida. Então, vamos aqui, né, para a gente ordenar uma boa, né, vamos colocando por aqui pela nossa lista, né?
Então, Alcijanes, alguma dúvida? Não falou, quem fala consente. André de Assis. Andréia Félix. Oi, professor. Por enquanto, não. Eu estou aqui, no momento, vendo, né, tudo que o senhor colocou, né, sobre a proposta, né, de ensino. Por enquanto, não estou com nenhuma dúvida, não. Pode ser que no decorrer das atividades eu tenha. No ambiente, tem a parte que vocês podem escrever, solicitando alguma coisa, né? E nós vamos responder. Depois que iniciar o curso, aí a gente vai disponibilizar o nosso Zap aí, né? Mas mandem o máximo possível pelo ambiente, tá bom? Que é Tudo a bem. nossa plataforma, ela é muito legal e muito tranquila. Mas às vezes tem problema de internet e tudo mais, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui a várias mãos, tá bom? Fique Ok. tranquila, muito obrigado pela sua resposta. Dani Mota, Imagina. Escola Renato Ribeiro, eu acho. Oba! Géssia Souza, Boa noite. boa noite. A minha dúvida é a respeito das aulas gravadas, né, que vão ser postadas. Daí eu queria saber se ela tem um período para ficar postada ou se é para expirar, no caso, para sair do ambiente. As postagens são ad eterna no ambiente, não é, professora? Correto. Tá? Está Obrigada. postado lá, fica para a eternidade. 4 anos lá para você. Qualquer dúvida, você voltar lá. Quiser comparar o que a gente falou hoje, daqui a 4 anos vai estar lá. Bom? Obrigada. Não, tem que pegar tudo isso, né? Dizer, não, professor, faltou o senhor falar sobre isso. Falar no programa, não tem problema. Assim como eu esqueci aqui de passar o slide, acontece, a gente vai no calor aqui, debatendo e tal, tá bom? Mas muito obrigado aí. Giovana Lins, Boa noite. No boa momento eu não noite. tenho dúvida. Tudo tranquilo com a senhora? Sim, sim. Graças a Deus. Dona Rã Natália, Jaqueline Andrade, Oi, professor, boa noite. boa noite. O Seja meu bem-vinda. questionamento. Obrigada, obrigada. O meu questionamento só era referente a esse cronograma aí, onde a gente ia conseguir, mas o senhor já respondeu que vai ficar no ambiente, certo? Isso. E na sexta-feira, Jaqueline, eu vou Oi. apresentar isso a vocês, tá? Ah, tá ok, joia. Obrigada, professor. O professor Jonas Petri também está presente aqui, né? Já esperando a vez dele, né, Petri? Boa noite, Petri. Olá, boa noite. Josiel Almeida, alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Diga. Por enquanto, nada. Ok, muito obrigado, uma boa noite. Dona Cátia Nascimento. Marcela Guedes. Por enquanto, sem nenhuma dúvida também. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, seja bem-vinda. Dona Maiara Jennifer. Boa noite, professor. Por enquanto, também não tenho dúvidas. Muito obrigado, boa noite para a senhora também. Milene Silva. Rapaz, que o pessoal bota a fotinha aqui e vai embora, né? Rosângela Moura. Não, professor, nenhuma pergunta no momento. Ok, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Chileia Lago Santos. Silvana Araújo. Nenhuma dúvida, professor. Até o momento, nenhuma Obrigado, boa dúvida. noite. Boa noite. Tyson Costa.
Wellington Aniceto. Estou com problema com o meu microfone. Vamos meter a mão no bolso, gente. Vamos comprar microfone. A dona Giovana Lin, Roraima, aí. Boa noite, senhor, nenhuma dúvida. Muito obrigado. O Wellington também. Isa Bastos. Alfeu. Boa noite, professor. Paulo. Até o presente momento, nenhuma dúvida. Ok, muito obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, digo eu. Ok. André de Assis, adiciona, tá. Quando chegar lá, Genésio, a gente vai mandar para todo mundo, tá? Vai ter acesso à lista dos alunos, vai estar lá no perfil de vocês, a gente vai fazer lá o nosso grupinho lá, tá bom? Professor, deu quando abri o meu, hoje me calarei. Por favor, fale mais sobre os 3 né? André, adiciona tal. Tem alguém de Tabatinga presente? E boa noite. Então, o nosso colega está falando sobre o Fayol, né? O Fayol lá, quando ele fala, né, dos 3 Cs, né? Então, ele fala da previsão, né? Você tem que fazer o quê? Um planejamento, né? Como nós fizemos aqui, nosso planejamento, nosso cronograma. Tal data será tal unidade, né? Como nós vamos aplicar isso? Através do ambiente virtual. Né? Como nós vamos checar que vocês aprenderam? Através dos trabalhos que serão executados. Né? E assim, né? Então, previsão, organização e os 3 C. Comando, coordenação e controle. Né? Comando, orientar. Coordenação é você harmonizar as atividades e esforços, né? Tanto de gestores quanto de executores. Né? E o controle. Né? A tarefa está sendo feita a contento, precisa tomar algumas ações, temos que corrigir algum rumo, nós vamos fazer isso. Né? Porque cada turma é uma turma, cada sala é uma experiência, e o nosso objetivo é melhorar cada vez mais. Ok? Então, gente, Oba, Kátia Nascimento levantou a mão, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa Desculpa, noite. eu estava aqui pelo norte, eu não consegui lhe responder na hora que o senhor me chamou. E obrigada por responder sobre o CCC, que eu não tinha escutado direito. Comando, coordenação e controle, né? Isso. Teremos a oportunidade de aprofundar mais nossos conhecimentos. Obrigada pela apresentação. Estou aqui ansiosa e nervosa, né? E vamos lá, né? Pelo jeito tem muito conteúdo para explorarmos. Tem muita coisa para estudar, muita mesmo. Bom? E, gente, sejam bem-vindos, nosso abraço a todos. E eu passo a palavra, então, para a nossa professora coordenadora para continuar aí com a apresentação do professor Jonas Fernando Petri. Okay? Tá bom. Jonas, boa noite, seja bem-vindo. Professora, boa noite. Boa noite, professor. Muitíssimo obrigada por sua apresentação.